Olha aí, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos. Essa daqui é a sua aula número 9 sobre HTML5. Na aula de hoje a gente vai falar sobre imagens. Então, para imagens, a gente já viu em algumas aulas anteriores, a gente utiliza a tag IMG, né, para inserir imagens. Em seguida, a gente utiliza a tag src para informar o endereço, onde está a imagem, né? Se na internet, se em algum lugar da sua máquina. A gente também viu que a tag img é um elemento autocontido, ou seja, ela não tem um elemento de fechamento, né? Ela não tem uma tag de fechamento, ela fecha em si mesma, né? A gente viu também que o atributo alt é um atributo obrigatório, que a gente é bastante utilizado referente à acessibilidade. Leitores de tela, né, fazem essa leitura para ajudar aqueles que têm algum tipo de deficiência. Então, sempre utilize alt, que também é utilizada para informar alguma informação caso a imagem não tenha sido carregada, né? Então a gente vai ver aqui um exemplo, né, de como isso funciona. Então aqui a gente vai primeiro criar nosso arquivo. Vamos criar aqui a nossa aula 09. Em seguida vamos criar aqui o arquivo index.html. Então a gente criou o nosso arquivo, aqui eu vou inserir a nossa estrutura padrão, e aqui dentro de título eu vou inserir aula 09, que aqui vai ser imagens. Dentro de body a gente vai informar, a gente vai criar, né, a tag img como a gente está acostumado, inserindo o atributo src para informar onde que está a imagem. Em seguida o atributo alt, né, para fazer uma descrição daquilo ali, e vou fechar. Então esse daqui é a sintaxe do nosso elemento de imagem. Então a gente vai voltar aqui na nossa pastinha. Na aula 4 a gente tem uma imagem já. Eu vou pegar ela, né, Ctrl copiar. E aqui na nossa aula 9 eu vou fazer o Ctrl V, vou colar. Então a gente já tem ela aqui. Então perceba o seguinte, que a gente já está na nossa aula 9. Dentro da nossa aula 9 a gente já tem um arquivo, e a nossa imagem ela está no mesmo nível, né, no mesmo nível do arquivo index. Então o que a gente precisa fazer é simplesmente passar o nome da imagem. Mas se por acaso essa imagem estivesse em outro lugar do nosso arquivo, a gente precisaria passar o endereço certinho dessa imagem aqui. Mas como ela já está no lugar certo, a gente simplesmente passa aqui o nome html5.png, que no caso é o nome dela e a extensão, né, da imagem. E aqui a gente vai colocar imagem HTML5 interna, por exemplo, que é local, né, que ela está na nossa máquina. Se eu salvar, vier aqui na nossa pastinha e der 2 cliques em index, a gente vai perceber que por algum motivo que a gente vai analisar, foi até bom dar um erro, a gente vai analisar o porquê que deu errado. Mas perceba que aqui ele carregou a informação do atributo alt, então imagem HTML5 interna. Agora a gente vai analisar o que aconteceu. Então dentro de img está aqui o src HTML5. Eu acho que não tem esse 5. Vamos olhar aqui. Então não tem o 5. Então a gente vai simplesmente tirar ela daqui, salvar. Vamos recarregar novamente. Então perceba que apareceu. Então isso é bastante comum de acontecer. Esses endereços é comum da gente errar, passar o endereço errado, mas é muito simples, é só manter a calma, verificar o que aconteceu e corrigir, como a gente fez nessa aula. Então voltando para a nossa apresentação, a gente também consegue inserir imagens internas e imagens externas. O que eu quero dizer com isso? Até hoje a gente só viu imagens internas, né? Imagens que já estão na nossa máquina, que a gente já baixou em algum momento ou que a gente criou em algum momento. Mas também a gente tem a possibilidade de inserir imagens externas, mas existem algumas ressalvas em relação a isso. Imagens externas geralmente demandam de mais processamento para serem carregadas, porque ela precisa fazer uma chamada para o servidor onde essa imagem está e receber essa imagem de volta. Então é bem mais demorado, requer mais processamento, porque ela precisa fazer algumas chamadas para receber essa imagem. Mas se a imagem estiver interna, se já estiver junto do projeto, você não precisa fazer essa chamada.
Por isso que é mais rápido utilizar uma imagem interna e até recomendo fazer isso. A imagem, ela, como eu falei, além de demorar mais, ela pode porventura quebrar o layout, porque perceba quando a gente errou para carregar uma imagem, ela pode não ser carregada e o nosso layout pode ser quebrado, ou seja, não vai ficar da forma que a gente pensou e construiu, né, para ficar. E como eu falei, o mais recomendado é usar a imagem local. Mas mesmo assim a gente vai dar uma olhada. Eu vou antes disso eu vou apresentar para vocês um site, né, bastante legal, né, que a gente utiliza, principalmente para quando a gente está construindo o site ainda, que a gente não tem as imagens que a gente precisa realmente, as imagens oficiais, né, que a gente vai utilizar. Se a gente quiser uma imagem qualquer, só para teste, eu recomendo esse site aqui, pixum.photos, que nesse site, assim como o site do Lorem Ipsum, né, que a gente viu em algumas aulas anteriores, a gente consegue pegar imagens para utilizar no nosso, né, na nossa estrutura. Então, por exemplo, eu vou aqui pegar esse link aqui, é o link para essa foto desse cachorrinho. Então eu vou pegar essa foto, vou copiar, e o que vai acontecer é o seguinte, nesse caso, essa foto não está na nossa máquina, ela está em algum servidor na internet. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o endereço dessa foto, esse endereço informa onde está, qual servidor e aonde está no servidor, e a nossa página ela vai ser, quando for carregada pelo browser, o browser vai bater nesse endereço e vai receber a imagem de volta e vai renderizar para a gente. Então eu copiei, aqui eu vou inserir aqui uma nova tag de imagem, um src. Aqui eu vou fazer o Ctrl V e perceba que foi justamente aquele endereço, né? Então é um endereço externo, né? Endereço da internet, HTTPS, o endereço do servidor, o local da imagem e assim por diante. E o alt, né, para informar que esse cachorrinho, por exemplo, precisa de você. Salvando, vamos voltar aqui na nossa página, se a gente recarregar. Agora a gente tem um exemplo de imagem interna que a gente tem na nossa máquina local e de imagem externa, né, que a gente pegou de algum lugar na internet. Sempre tome cuidado quando você estiver fazendo seu site em relação a direitos de imagem, se você pode utilizar essa imagem ou não, sempre fique atento a isso. Então voltando aqui, além disso, né, além da gente utilizar imagens, a gente também vai falar um pouco sobre comentários. Comentários é uma coisa que a gente utiliza bastante em programação e é utilizado para a gente dar algumas informações, muitas vezes para a gente testar outras coisas, mas em resumo, o comentário a gente utiliza para dar algumas informações para os próximos desenvolvedores que vão trabalhar no nosso projeto. Então, se a gente fez alguma coisa e quer explicar, então é ideal que a gente explique, nessa parte eu fiz tal coisa por causa de tal coisa. A gente deixa isso explicado, porque quando outro desenvolvedor vier trabalhar no nosso site para dar manutenção, ele vai ter aquele comentário e vai entender, né? Só em ler o comentário ele vai entender o que você pensou, né, na hora de desenvolver aquilo que você desenvolveu. Então a gente vai dar uma olhada em como que os comentários funcionam. Nesse caso a gente pode inserir aqui novamente essa imagem que a gente inseriu lá em cima, HTML, para a gente fazer um exercício legal aqui. Imagem 01 duplicada, por exemplo. Certo, e com isso a gente tem novamente a mesma imagem lá de cima. Se a gente for olhar isso lá no browser, a gente vai perceber que ela foi duplicada, e aqui que a gente vai ver como que os comentários funcionam, né? Basicamente a sintaxe, né, do nosso comentário é a seguinte: é menor que,
exclamação, menos menos. Perceba que o texto já ficou diferente, numa cor diferente. Essa daqui é a abertura da nossa tag de comentário. E a tag de fechamento é essa daqui, menos menos, maior que. E aqui dentro a gente consegue fazer um comentário. Por exemplo, eu precisei usar essa imagem novamente para exemplificar comentários, por exemplo. Então, perceba que isso daqui é um comentário em HTML e dentro do comentário eu informo o porquê que eu precisei fazer determinada coisa, né? E se a gente salvar isso e voltar lá no browser, não apareceu aqui na nossa tela. Isso daqui é mais um porém. Comentários, eles não aparecem, eles não são renderizados pelo navegador. Eles são simplesmente ignorados. Então, sempre que você quiser fazer esse tipo de coisa, um comentário, ou simplesmente comentar um próprio elemento, você pode fazer isso através dos comentários. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou comentando essa última imagem, né? Então, eu inseri aqui a abertura da tag de comentário, inseri aqui o fechamento dessa tag. Então, se eu salvar e voltar no nosso navegador, agora a nossa última imagem, né, que a gente tinha aqui, ela não apareceu. Então, para isso que servem os comentários, tanto para informar alguma coisa, né, para o futuro, né, para alguém que vai trabalhar na nossa página, e segundo, para fazer alguns testes, né, para remover um elemento, para inserir, para fazer os testes, né, para ocultar alguns elementos que a gente não quer que apareça. Então, voltando aqui, então a gente viu também, né, na aula de hoje, a gente viu sobre imagens, a gente viu que como inserir imagens necessariamente, alguns atributos. A gente também viu sobre comentários, né, para que serve a utilidade. E essa foi a aula de hoje, né? Se tiverem alguma dúvida, esse aqui é o nosso e-mail, esse aqui é o nosso Instagram, @gamish, e o nosso canal no YouTube. Então espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau.